Salve, salve galera, professor Gustavo aqui em mais uma resolução de questões, indo direto às 10 questões aqui de específico de enfermagem. Lembrando que as 10 de legislação do SUS já foram respondidas, está aí no meu canal. Se você não viu, volta aí e assiste. Então vamos lá. Os medicamentos podem ser administrados por diversas vias: a via interal, parenteral, a percutânea. A partir da administração, elas entram na corrente sanguínea e são distribuídas para os diversos tecidos do corpo para exercerem sua função farmacológica, sendo em seguida metabolizados pelo fígado e excretados pelo rins. É o processo aí de farmacocinética, onde o corpo vai absorver, distribuir, metabolizar e excretar. Momento em que o corpo, o que o corpo faz com o medicamento nós chamamos de farmacocinética. Aquilo que o medicamento vai fazer com o corpo nós chamamos de farmacodinâmica. É onde o medicamento encontra o local de ação, realiza o mecanismo de ação e gera o efeito. Tendo em vista que essas questões elas não vão trazer tanto aprofundamento, são questões simples, nós vamos estender elas aqui. Lembrando que esse aqui é a Prefeitura de Natal, Rio Grande do Norte. Farmacocinética, farmacocinética e farmacodinâmica. O que é farmacodinâmica? É o que o fármaco faz. Ele encontra o local de ação, ele realiza o fármaco, ele encontra o local de ação, ele realiza o mecanismo de ação, que a gente chama também de interação fármaco-receptor. Ocorre uma ligação entre aquele fármaco e aquele receptor, e ele ativa ou inativa aquele receptor. Ocorre o mecanismo de ação e então vai ocorrer o efeito. A farmacocinética é a resposta do corpo ao fármaco. Então, nesse caso, o que o corpo faz? Ele faz a absorção, ele faz a distribuição, aí depois o metabolismo ou biotransformação e então a excreção. A excreção é a eliminação. Então, são as duas etapas bem conhecidas da farmacologia, que é a farmacocinética, é aquilo que o corpo faz com o fármaco, e a farmacodinâmica é aquilo que o fármaco vai fazer com o corpo. Ele vai encontrar o local de ação, realizar o mecanismo de ação e gerar o efeito. Seguindo. Então, há uma via de administração, aqui é pegadinha, tá? Já de antemão. Há uma via de administração em que a absorção do medicamento ocorre de forma lenta, irregular e imprevisível, que desvia o medicamento de parte do seu metabolismo no fígado e que pode provocar irritação na mucosa local da administração. Essa via é utilizada muitas vezes quando o paciente está impossibilitado de utilizar a via oral. Olha aí, questãozinha aqui. Pessoal, primeiro, quando você leu essa parte aqui que propriamente dita da questão, há uma via de administração de absorção que ocorre de forma lenta. Tu lembra um pouco da via oral. Irregular e imprevisível, que desvia o medicamento que parte de seu metabolismo no fígado e que pode provocar irritação na mucosa local. Olha, todas essas vias aqui, elas desviam do fígado, né? A única que passa pelo fígado antes é a via oral, que a gente chama de efeito de primeira passagem hepático, que é quando o medicamento, por via oral, perde parte de sua composição, porque ele é metabolizado antes da hora. Olha aqui, o que o corpo vai fazer com o medicamento? Ele absorve, distribui, metaboliza e excreta. Esse metabolismo tem que ser já na parte final, depois que o fármaco gera efeito, porque se ele metaboliza antes, ele vai perder suas propriedades, ele perde uma parte. Então, nesse caso, pessoal, esse metabolismo de primeira passagem significa a perda farmacológica que ocorre antes do medicamento gerar efeito, que a gente chama isso de efeito de primeira passagem hepático. Então o fígado acaba absorvendo, metabolizando, melhor dizendo, aquele fármaco, e ele vai sendo inativado. Porque é o seguinte, a absorção, propriamente dita, do medicamento por via oral, ocorre no intestino. Ele passa pelo trato digestivo, mas é lá no intestino que ele vai passar para a corrente sanguínea. Só que antes de chegar no intestino, ele passa por onde? Pelo duodeno, onde tem a conexão ali com o pâncreas e com o fígado. Nesse caso, o fígado acaba inativando um pouco. Não perde tudo, obviamente. Mas os medicamentos por via oral são feitos já considerando isso. Por isso que alguns são encapsulados, porque são tão sensíveis que precisa de uma proteção do estômago e, obviamente, do fígado também. Quando chega no intestino, ele vai ser distribuído ali, vai ser de fato absorvido. Vai para a corrente sanguínea, ele é distribuído. Aí, na segunda volta dele, quando ele passa pelo fígado, aí que ele é metabolizado. Então, essa absorção, tu pode estar achando que é pela via oral. Não, a via oral é a via de administração. Ele vai passar pelo intestino. Então, o processo de farmacocinética, ele começa, propriamente dito, na corrente sanguínea. No intestino, quando ele passa para a corrente sanguínea. Essa é a absorção, que é a passagem da substância para a corrente sanguínea. Depois, ele é distribuído já pelo próprio sistema circulatório. Aí, quando ele alcança o seu local lá de ação, que isso aí já é farmacodinâmico, agora ele vai ser metabolizado. Isso aí já é para ser eliminado. Porque todo medicamento, ele é feito
em um meio apolar, com a ideia de que ele não seja dissolvido imediatamente. Porque imagina, você toma um de dipirona, na mesma hora ela é metabolizada, ela se dissolve na água e perde o seu efeito. Não, o fármaco ele precisa ter uma composição que seja resistente ao meio líquido do corpo para não ser absorvido de imediato. Então ele fica ali sendo em um formato apolar, gera efeito, quando termina o seu efeito, porque o medicamento tem que se desligar e sair, porque senão eu tenho que tomar dipirona e nunca mais ia sentir dor. Não, ele tem que durar um pouco. Então, quando essa duração é o efeito dele, que a gente chama inclusive de biodisponibilidade, é o tempo que aquele fármaco ele vai sendo distribuído, a duração dele. Então, nesse caso, quando ele chegou ao seu efeito, seu tempo, ele vai se desligar e vai se preparar para ser eliminado. Antes de ser excretado, ele é metabolizado pelo fígado. Só que, como eu disse, no medicamento oral, isso vai acontecendo antes da hora. Nesse caso, olha, aqui, a ideia, o gabarito dessa questão é a letra C, porque é uma pegadinha. A pegadinha principalmente está aqui, ó. Pode provocar irritação na mucosa local. Então, obviamente, aqui vem trazer uma pegadinha, tá certo? A banca, qualquer um pensaria sublingual, subcutânea, mas a banca considerou a letra C, né? Questão aí altamente passiva de recurso. Então, lembrando aqui, ó, via parenteral, via intramuscular, intravenosa, intradérmica, subcutânea, intratecal, intraarterial, intravesical, intraóssea, interraquidiana, intrapleural. Via tópica, via nasal, ocular, cutânea, transdérmica, auricular, vaginal, uretal e peniana. Via inalatória, essa tópica é chamada de transdérmica, deixa eu ver também, só confirmado. Isso, é chamado de percutânea também, percutânea. São as vias tópicas que são chamadas de percutânea. Inalatória, via aérea, né, superiores, e enteral, reto, oral e sublingual. Seguindo. Vamos lá. Sobre conceito de administração, vias e efeito de medicamento. Leia atentamente as afirmativas abaixo. Prescrição imediata significa que a dose única de um medicamento deve ser administrada imediatamente em uma única via. Prescrição imediata significa que a dose única de um medicamento deve ser administrado imediatamente em uma única via. Segundo, a insulina é classificada por taxa de atividade, incluindo rápida, curta, intermediária e de ação prolongada. Apenas a insulina NPH pode ser administrada por via endovenosa. Claro que não, ela não pode. Aqui é a insulina regular, a insulina regular. É a regular. Então, a 2 já não é, né? Então, onde é que eu corto a 2 aqui? Cortei. Ou é a A ou é a C. O bolus intravenoso é a introdução de uma dose concentrada de medicamento diretamente na circulação sistêmica. É o método mais perigoso para administrar medicamentos, pois não existe tempo para corrigir possíveis erros. Olha, na via endovenosa, por si só, já é a mais perigosa, tendo em vista que é uma absorção de 100%. Você coloca tudo de uma vez, seja no tempo de 1 minuto, menos de 1 minuto ou mais que isso. Você só consegue parar, impedir ali o medicamento se você suspender naquela hora, mas depois de uma vez introduzido na veia, obviamente, então todo medicamento na veia é o mais perigoso. É o mais perigoso. Então, tá certo aqui, questão 1 e 3. Prescrição imediata é aquela que você tem que ser administrada naquela hora, naquele momento. O captopril agora, né? Um comprimido de 50 mg agora. Pronto, tem que dar ali agora, né? Então é uma prescrição imediata, não fica sendo dosada, né? E o bolus sim é uma medicação, uma forma de infusão que tem que ser feita em menos de 1 minuto, então é muito rápido. Com relação à insulina, pessoal, existe basicamente 4 tipos de insulina. Que aí nós vamos ter aqui, eu vou fazer essa escalação para você. Nós vamos ter uma insulina que ela tem um efeito muito rápido. Essa aqui é a insulina Lispro ou Aspart. Tem Aspart, tem esse nome aqui, ó, ela é de ação rápida. Vou botar de outra caneta aqui. Vou botar aqui, ó, aqui, ó, azul. A regular, pessoal, ela é de ação curta. Ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a regular. A NPH, pessoal, ela é de ação intermediária, então ela faz isso aqui, ó. NPH. E a glargina, ela é de ação lenta. O que ela dura? Eu vou botar aqui, ó, glargina. Ou determina, tem a determina também. Ela dura em média 24 horas. Olha, pessoal, dicasinha básica aqui pra tu fixar a respeito de insulina. Tu vai multiplicando, tu vai dobrando o tempo médio de duração. A Lispro, ela dura em média 3 horas. A regular dura no máximo 6 horas. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, NPH dura quanto? 12. 12 mais 12, 24. Então a glargina dura 24. Então esse aqui é o tempo comum de duração da Lispro e as partes aqui é de ação ultra rápida, 3 horas. A regular dura em média 6 horas. Consegue ter o pico, obviamente, mais rápido, né?
mas a gente está estendendo aqui o máximo que seria essa duração dela. E aí tu vai dobrando. Claro que tu pode diminuir a regular para umas 4 horas. Eu estou fazendo só uma comparação para tu ter uma noção e conseguir se posicionar. 3 mais 3, 6, 6 mais 6, 12, 2 mais 12, 24. Claro que algumas literaturas vai colocar que a NPH dura 10, que a glargina dura 20. É uma margem, para menos, né? O regular seria 4 horas, de 4 a 6 horas no máximo. Enfim, aqui é só para tu ter esse nível de noção de como é que funciona as insulinas, tá? Claro que as mais usadas é a regular e NPH. Então, nesse caso aqui, ó, a NPH nunca deve ser administrada por via endovenosa, apenas por via subcutânea. Seguindo, Funatec 2024, o que é posologia no contexto da administração de medicamentos? É o estudo dos medicamentos relacionados às drogas. Isso aqui é estudo dos mecanismos relacionados às drogas. Isso aqui é a farmacologia, para saber como é que funciona tudo ali, né? Quantidade de droga que pode causar uma morte. Isso aqui é a toxicidade, né? Ou limiar de excitabilidade. O que é limiar de excitabilidade? É o limite, por exemplo, eu faço aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui a dipirona, ó. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. 6 e 6 horas. Aí você toma ela aqui, ó. Aí a sua dor continua. Aí você vai tomando, ó, a dipirona. Você toma de novo até ela não cair. O que você tá fazendo aqui? Nós vamos ter 3 definições básicas aqui, pessoal, com relação à posologia. Posologia. Primeiro, dose mínima, que é a menor dose para se gerar um efeito. Eu vou ter aqui dose máxima, que é a maior dose para se gerar um efeito terapêutico. E terei aqui dose de manutenção, que obviamente, ó, é aquele limite que eu estou tomando de 6 em 6 para manter. Quando excede, se o paciente tomar mais, tomar o frasco todo, o que acontece? Vai exceder aqui, ó. Ele vai passar. Eu chamo isso aqui de toxicidade. Então, isso aqui é quando excede o limiar de excitabilidade. Todo medicamento pode virar veneno dependendo da dose. Então, estudo de dose a ser administrado. Perfeito. É a letra C, estudo de doses. Essa é a posologia. Eu estudo quanto tempo ele tem que tomar para não ter toxicidade. Eu fiz isso aqui, era para ter feito nessa tabela. Vamos lá. Os 9 certos da administração de medicamentos são empregados para alertar os profissionais sobre fatores que podem ocasionar os erros de medicação. São eles. Dica de antemão para tu acertar os 9 certos. Talvez tu não lembre os 9, ou às vezes os 13 certos que vão botar. Antigamente era 7, né? 7 certos. Começou com 5, aí ficou 7, agora é 9. Tem outras literaturas que já vão considerar 13. Da banca aqui, Consuplan, da Secretaria do Pará. Acho que é Pará. Cargo técnico de enfermagem, 2023. Então, se você não consegue sintonizar, lembrar dos certos, tu tenta lembrar o que não é. O que não é. Que você sabe, tem certeza que não é. E aquilo já te ajuda a eliminar. Vamos lá. Paciente, medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, hora certa. De lei. Registro certo, ok. Abordagem certa, ok. Forma certa, ok. Não só come o certo? Não só come o certo? Não, isso não tem nos 9. Segue, letra B. Medicamento certo, paciente certa, dose certa, via certa, hora certa, registro, abordagem, forma e monitoramento. Opa! Nada de errado até agora, né? Letra C. Medicamento certo, via certa, dosagem certa. Ou medicamento, paciente, dose, via, hora, registro, pulseira de identificação certa. Não, gente. Pulseira de identificação certa. Letra D. Medicamento certo, equipamento de proteção individual certo? Não, gente. Não tem EPI lá. Então, letra B. No final tem monitoramento certo. Qual a pegadinha? Porque às vezes você vai ver como resposta certa. A gente aprende resposta certa. Quer esperar o paciente melhor, ver o que vai acontecer com o paciente, né? Então a pegadinha tá aí. Viu? Olha aí. Paciente, medicamento, via, hora, dose, registro, orientação, forma farmacêutica e resposta certa. Tá? Resposta certa. Só na resposta que pegou, porque ele botou monitoramento. É só pegadinha. Vamos para as questões de cálculo de dose e cálculo de gotejamento. Questões de cálculo de gotejamento, pessoal. Tem uma dicasinha básica para que você aprenda. Se você vai exercitando isso, fica mais fácil. É basicamente o seguinte. Na questão do concurso, só existem 2 tipos de questões de cálculo de dose. Para você aprender uma vez por todas. Só existe 2 tipos de questões de cálculo de medicação. Primeiro, ou a questão vai ser cálculo de dose, ou ela vai ser cálculo de gotejamento. Se no enunciado da questão estiver dizendo o médico prescreveu tanto, na farmácia só tem de tanto, isso de cara já significa cálculo de dose, que é quando você vai tirar daquela dose maior ou vai ver quantos daquelas ampolas você vai precisar. Tá entendendo? Isso é cálculo de dose. Você vai usar a regra de 3, só isso. Sempre, sempre, sempre.
Agora, se no enunciado da questão estiver dizendo: o médico passou 1 litro de soro para durar 6 horas. Opa, se está falando de tempo, de duração, quanto tempo vai levar aquele medicamento para ser difundido no paciente, é fórmula. Nós vamos usar fórmulas para calcular o tempo. Então, só tem duas questões, existe 2 tipos de questões de cálculo. Ou você vai mexer com dose, calcular a dose, que é quando está lá escrito: médico passou de tanto, na farmácia só tem de tanto, usa a regra de 3. Ou, outro tipo de questão é se for o tempo que vai levar para ser dissolvido. Então, nesse caso, é fórmula. Nós vamos usar fórmulas que se aplicam com a hora, o tempo que foi escolhido e o tipo, se é gota ou microgota. Segue, nesse caso, pessoal, vamos lá. A prescrição médica de cefalotina sódica de 1 grama, intravenoso de 6 em 6 horas. Temos cefalotina sódica, frasco ampola, de 250 em um dia inteiro para o paciente. Então, pessoal, o que acontece aqui? Eu já identifiquei que ele quer prescrever de tanto, na farmácia só tem de tanto. Então, nesse caso, eu vou calcular a dose. Essa questão é mais fácil do que a gente imagina, bem mais fácil, porque ela vem com uma lógica muito simples. Eu vou ensinar, eu poderia usar aqui agora a regra de 3, mas talvez dificulte mais, porque como essa questão está fácil, olha, a questão da EBSER 2022, EBSER 2022, tá? Banca renomada, IBFC, concurso do HU, e recente. Pessoal, olha, a prescrição é de 1 grama, que é igual o quê? A 1000 miligramas. Obviamente, 1 grama é igual a 1000 miligramas, não é isso? Se você toma 2 comprimidos de 500 miligramas de dipirona, não tem a dipirona de 500? 500 mais 500 é 1 grama. Então existe a dipirona de 1 grama e tem a dipirona de 500. Então aqui, 1 grama, eu vou sempre botar as gramas em miligrama. Nesse caso, na farmácia tem de 250 miligramas. 250 miligramas. Beleza. Aqui é um sentido muito lógico. Eu poderia dividir para saber quantos comprimidos, quantas ampolas, melhor dizendo, que é o pó, né? Quantos frascos com ampola eu vou precisar dessa cefalotina de 250 para chegar a 1 grama. Gente, você observa que ela é muito fácil. Porque se eu pego bem que, só tem você chega lá, o médico passou aqui 1 grama. Beleza, vou lá na farmácia. Chega lá, farmacêutico, me dá bem 1 grama de cefalotina. Não tem, só tem de 250. Aí tu vai dar para trás? Não, 250 eu preciso de 1000. Então é 250 mais 250 dá 500. Opa, então se eu pegar mais outro frasco, dá 500. Que aqui dá quanto, meu? Dá 1000. Pronto. Aqui não tinha forma, não tinha regra de 3, era lógico, olhou, bateu o olho. Tá entendendo? A questão não dificulta para você. Então eu vou precisar de quantos frascos? Para chegar em 1000, vou precisar de 250. Me dá um frasco aí. Opa, me dá outro. Mais um. E outro. 4 frascos. 4 frascos. De 250 para chegar em 4 frascos. É igual a 1000 miligramas. Beleza. Isso em um momento, em uma aplicação. Em uma aplicação, a dose é de 1000. Que vai tomar de 6 em 6, tá aqui, ó. 1 grama. Ó, 1 grama para tomar de 6 em 6. Então esses 4 frascos aqui, pessoal, é uma vez. Temos cefalotina tal, aí no final. Em um dia inteiro, quantos frascos serão utilizados, tanto frascos de cefalotina sódica 250 em um dia inteiro para o paciente? Gente, no dia inteiro ele vai tomar de 6 em 6. 6 em 6 é quantas vezes no dia? 4 vezes. De 24 em 24, uma vez ao dia, só uma dose. De 12 em 12, 2 vezes ao dia. De 8 em 8, 3 vezes ao dia. 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24 horas. 8 em 8 horas é 3 vezes. De 6 em 6, 4 vezes no dia. Então, 4 vezes 4. Quer dizer, 4 frascos por vez durante o dia, 4 vezes. Dá o que, gente? 16 frascos. Tá aqui. Poderia usar a regrinha de 3. Sabe o que eu usei nessa? Para facilitar a tua vida. A gente poderia fazer aqui a regrinha de 3, colocar 250 miligramas. Sabe como é que seria a regrinha de 3? Vou fazer aqui, só para tu ter noção.
seria, então é 250 miligramas em um frasco. Então é para 1. Porque um frasco tem 250. Mas eu quero 1000 miligramas. Vai ser quanto? Aí a gente vai fazer a regrinha de 3. 250 vezes x, 250x. 1000 vezes 1000. Aí ia ficar aqui, ó. 1000 dividido para 250. Que dá quanto? X igual a 4. 4 frascos. Agora não é mais fácil somar. 250 mais 250, 500. Mais 250 mais 1000. 4 frascos. Claro que na hora lá, se o frasco for de 150, uma dose diferente lá, você faz a regrinha de 3. 4 frascos. Mas é 4 vezes no dia. 4 vezes 4. 16 frascos. Fácil. Vai ter questão de regra de 3 mais à frente, vai ficando mais simples, tá? Vamos lá. Essa aqui também, eu até deixei que eu estava respondendo e nem calculei ela. Vamos lá. A prescrição médica é administrar o soro glicosado de 15% a 15% de 500 ml. Temos soro glicosado de 15% a 500 ml. Temos soro glicosado de 5% em 500 ml e glicose a 50% em ampolas com 50 ml. Serão utilizados quantas ampolas de glicose de 50%? De 50 ml cada para preparar a medicação prescrita. Gente, essa daqui é para te confundir, tá bom? Por que a banca faz isso? Para tu não passar, pô. A banca não quer que você passe. Ela quer que a pessoa que tiver mais capacidade, que ela seja mais esperta, mais atenta. Por quê? Porque na prática precisa de pessoas que tenham atenção, que tenham conhecimento e que saibam interpretar uma prescrição, saibam olhar um frasco e identificar. Então você precisa estudar, ler, responder questões, assistir o máximo de vídeos possíveis. Estou começando agora aqui no YouTube. Dou aula há um bom tempo, há mais de 5 anos. Mas tem diversos vídeos aí. Assista o máximo possível. Quero que você aprenda. Então você vê 15%, 500 ml, 50%, 500 ml, 50 ml. É para te confundir. Quem nunca viu como calcular a concentração de glicose no soro glicosado, vai errar. Mas para você que viu, talvez você ainda fique confuso. Mas eu vou explicar agora, sem medo de errar. Pessoal, vamos por partes para não gerar confusão. O que é que o médico quer? O que é que está na prescrição? Foca nisso. Gente, tá aqui, ó. A prescrição médica é de 15% em 500 ml. Então eu preciso saber quanto tem nestes 500 ml. Tem 15%. Vou explicar. Existe lá o soro de 100. Existe lá o sorinho de 100. Existe o soro de 250 ml. E existe o soro de 500 ml, não existe? Aí vai estar lá, soro glicosado 5%. Soro glicosado 5%. Soro glicosado 25%. 5%. O que esse 5% significa? Que é 5 gramas a cada 100 ml. Então, se aqui tem 100 ml, tem quantas gramas? Tem 5. Porque é 5 gramas a cada 100, 5%. Nesse caso, a gente for fazer os cálculos, aqui ó, vai ter 12 gramas e meio, e aqui tem 25 gramas. Nesse soro de 500. Não entendi, bagunçou, professor. Porque eu já fiz um vídeo falando disso, viu? Se você não viu, já tem um vídeo explicando isso aqui. Por quê? Porque nesse sorinho aqui, eu vou fazer aqui, ó. Soro glicosado de 5%, aí tem 500 ml. O que ele está querendo dizer? Que esse 5% quer dizer que tem 5 gramas em 100 ml, 5%. Então, eu quero saber em 500 ml agora, tem quanto? Que é o que tem aqui, ó. Tem quanto? Eu vou botar para x. 100 vezes x, 100x. 5 vezes 5, 25. Eu boto só o zero, né? 5 vezes 500, 2.500. X igual a 2.500 dividido para 100. Cortei. 25 para 1, 25 gramas. Então, tem 25 gramas pura de glicose em um soro glicosado de 500. Não é porque tu olhou 5% que tu diz, aqui tem 5 gramas. Aí quer dizer que 250 tem 5 também e o de 100 tem 5 também. Não, quanto mais volume, mais vai ter glicose naquilo. Então, nesse caso, esse 5% significa, o que tiver por 100 significa aquela quantidade vezes a cada 100 ml. Neste caso, olha aí, ó, tira um print aí. Nesse caso, vou apagar pra gente, que é o simples pra gente entender, né? Vamos lá. Olha, o médico disse que
Que é de 15, então é 15, gente. Eu preciso calcular quanto que ele quer primeiro. Se ele quer de 15%, então é 15. Esse 15% significa o quê? 15 gramas a cada 100 ml. Tá entendendo? 15 gramas por 100. Eu só traduzir os 15%. Então, quantas gramas tem nos 500 que ele passou? Então, esta que eu estou botando por extenso aqui é isso aqui, ó. Só estou traduzindo, eu só estou botando por extenso. 15 por 100. 15 gramas a cada 100. 500 ml, eu vou botar embaixo do ml. Eu poderia fazer assim, para ficar mais fácil, porque eu tenho esse jeito de botar aqui. Esse 15% significa que a cada 100 ml tem 15 gramas. 15%. E então, em 500 que ele passou, vai ter quanto? Eu boto para x. Se eu tivesse botado do outro lado também, a ordem dos fatores aqui na multiplicação não altera o resultado. Vamos lá. Aí você sabe que na regra de 3 a gente multiplica cruzado, né? 100 vezes x, 100x, igual 500 vezes 15. 500 vezes 15. $7.500. X igual. Aí o 100 que está aqui passa para baixo dividindo. Vou cortar. X igual a 75 gramas. Neste caso, que o médico está querendo. Era para ter feito mais menorzinho para caber, né? Era para ter feito menorzinho para caber mais. Deixa eu só diminuir aqui. Ó. A cada 100 ml tem 15 gramas. Então em 500 vai ter quanto? 100 vezes x, 100x. Igual 500 vezes 15, 7.500. X fica só e o número passa para cá dividindo. 7.500 dividido para 100. X igual a, cortou, dois zeros iguais, a mesma quantidade de cima e embaixo eu corto. Fica 75 gramas. Então, pessoal, o médico quer um soro de 500 com 75 gramas de glicose. Aqui eu só repeti, tá? Opa, então já entendi que esses 15%, um soro de 500, vai ser equivalente a 75 gramas. Temos soro glicosado de 5% de 500 ml. E glicose a 50% em ampolas, aquelas ampolas de glicose. Mais uma regrinha de 3, aqui ele bota para te cansar. Mas é só regrinha de 3, fica fácil. Vou dividir aqui, ó. Então eu vou ver o que que tem. Me dá o que que tem aí. Não, só tem de 500 a 5%. E tem as ampolas, você vai adicionar. A farmácia diz assim, não, tu adiciona. Ou outro enfermeiro, técnico, adiciona aí. Às vezes a pessoa já sabe, mas não te diz. Vamos lá. Então, esse 5% aqui, pessoal, vamos fazer ele aqui. Quer dizer que a cada 100, nós já fizemos, tá? Aquele que eu apaguei primeiro já tá aqui, mas tu vai ver que nós vamos chegar lá de novo. A cada 100 ml tem 5 gramas. Esse 5% significa isso. Então, em 500, que é o que tem, eles têm quanto? Mesma coisa. 100 vezes x, 100x, igual 500 vezes 5, 2.500. X igual a 2.500 dividido para 100. Mesma quantidade de zeros eu corto. X igual a 25 gramas. Opa! Então, se ele quer um soro de 500 com 75 gramas, quer dizer, a 15%, que dá 75 gramas, e o que tem é um soro de 500 a 5, que já tem 25 gramas, então, quanto que eu preciso acrescentar? 50? Vamos lá. O que é que ele quer? 75 gramas. Vou botar aqui em cima. O que é que ele quer? 75 gramas. Ele quer 75 gramas. Não é o que nós descobrimos aqui? É o que o médico está querendo, que tem nesse soro. Na farmácia tem de... Já acabei de pegar aqui, ó, 25. Então, menos 25. Então, falta 50 gramas. Eita, onde é que eu vou botar essas 50 gramas? Onde é que eu pego elas? Estou fazendo um G feminino. Essas 50 gramas, eu pego elas aonde? Eu vou pegar aqui, gente, ó. Nessa ampola de 50% com 50 ml. Vou fazer o terceiro cálculo. Vou botar até de outra cor aqui. Aqui, ó. Terceiro cálculo que eu vou fazer. De 50% em 50 ml. Então, vamos lá. Se a cada 100... eu estou pegando as porcentagens primeiro. Tem 50 gramas em 50 ml. Vai ter quanto? Essa é fácil. Você bater o olho, você já identifica. Vou fazer da forma mais rápida. Na lógica, depois eu vou calcular para você não perder o fio da meada. Esse 50% significa 50 gramas a cada 100 ml. Então, o frasco, a ampola lá, ó, é de 50 ml. Então, nesse caso, 50 ml abaixo tem que ser a mesma
Na regra de 3 é assim, mesmo formato, ml em ml, do outro lado grama em grama. Então é o que eu quero descobrir, quanto que tem uma ampola de 50 ml a 50% de glicose. Nesse caso, qual é a metade de 100? 50. Então qual é a metade de 50? 25. Então aqui é 25 gramas. Ah, mas eu quero fazer o cálculo. Vamos fazer. 100 vezes x, 100x. 50 vezes 50, 5 vezes 5, 25, né? Aí eu boto 2 zeros já que são. 50 vezes 50, 2.500. X igual 2.500 dividido para 100. O 100 vem para cá, ó. O 100 vem para baixo, dividindo. Cortou, cortou. 25 para 1, 25. Porque gramas. Então, o médico quer um soro de 500 a 15%. Primeiro cálculo. Nós fizemos a regra de 3, que dá 75 gramas. Você chega na farmácia, tem um soro de 500, mas não é a 15, é a 5%. Você faz o cálculo e vê que só tem um soro de 500 com 25 gramas dentro. Então, você percebe o quê? Que o médico quer 75 gramas. Na farmácia tem de 25. O médico quer 75 gramas. Na farmácia tem de 25. 75 menos 25, falta 50 gramas para tu adicionar. Aí tu vai apelar para as ampolas, vai pegar as ampolas para adicionar. Nesse caso, tem ampola de 50% com um volume de 50 ml. Tu vai fazer o jogo a regra de 3 de novo. Se é 50%, então a cada 100 ml tem 50 gramas, 50%. O frasco todo, a ampola é de 50, então eu vou botar para x, que é o que eu quero descobrir. 100 vezes x, 100x. 50 vezes 50, 2.500. Aí, ó, 100 vezes x igual 100x, igual a 50 vezes 50, 2.500. O 100 que está aqui, ele passa para cá dividindo, então fica 2.500 dividido para 100, que dá 25 gramas. Beleza, uma ampola de 50 ml tem 25 gramas, mas eu preciso de adicionar 50. Pronto, gente. Se uma ampola ela tem 25 gramas e eu preciso de adicionar 50 gramas, eu vou precisar de quantas ampolas? 2, né? Vou precisar do dobro. Então, nesse caso, eu preciso adicionar 2 ampolas, letra A. Tira o print, tira o print. Olha aí, tira o print. Revisa, depois. Cansei. Cansei dessa daqui. Regra de 3, gente. Tá? Regra de 3. Lembrando que você ganha pela força de repetição. Quanto mais você repetir, melhor você vai ficar naquilo. Você vai executar cada vez melhor. Tá certo? Então, eu fiz da forma mais fácil possível. O vídeo já ficou um pouco longo, já tem ali quase 50 minutos. Então, pessoal, tem mais questões pela frente que nós vamos responder. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Vou fazer mais um com as outras questões que faltam. Então, se você quer a parte 3, essa aqui já é a parte 2, se inscreve no meu canal, curte, compartilha pra galera, pega o link lá, bota no teu Instagram, bota no teu WhatsApp. Me ajuda a disseminar mais esse conteúdo aqui de uma forma livre para vocês, meus alunos de sala de aula, meus amigos, quem quiser se preparar mais para concurso, meus colegas de trabalho, tá aí, tá? Dica básica que te ajuda aqui, gente, não é só para concurso. Isso aqui é para que você seja o profissional mais capacitado, tá? Pra você ter mais segurança na sua prática. E é desse jeito. Ah, tá muito difícil, ficou muita coisa, muito número. Volta o vídeo, assiste quantas vezes for necessário. Mas é um jeito mais fácil, só tem esse jeito. Eu expliquei no começo que só tem 2 tipos, ou é fórmula ou é regra de 3, tá? As outras eu vou mostrar as fórmulas. Eu já tenho questão aqui, já falando de fórmula. Então, gente, é isso. Não tem outro jeito. É se debruçar, assistir com calma, revisar, para que você alcance o melhor resultado, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Então, mais uma vez, não se esquece, curte, compartilha para geral e me segue nas redes sociais. TikTok, Instagram, aqui no YouTube, tá? Um abraço e é isso. Valeu!